Delícia ter você aqui comigo nessa jornada do ser constelador. Parabéns! Eu sou Eva Lima, eu sou consteladora familiar sistêmica há muitos anos, mais de 20 anos, e também eu preparo e formo consteladores para fazer uma cura para o mundo há mais de 13 anos. Então você é super bem-vindo em estar aqui comigo, em aceitar esse meu convite, né? Porque como é difícil a gente aceitar um convite desse. Autoconhecimento, olhar, pensar, entender. Será que realmente isso vale a pena, Eva? Será que vale a pena eu me olhar, eu me descobrir? Será que vale? Pois olha, eu tenho certeza absoluta que vale. Tanto é que eu continuo aqui, continuo com vocês há tantos e tantos anos. Mais de 30 anos que eu trabalho com pessoas, autoconhecimento e auxiliando famílias nessa transformação, porque eu acredito nisso. E eu quero que você também acredite. Eu também quero que você destrave a tua vida. Você realmente descubra, através das constelações familiares, como pode sim existir um novo caminho, um caminho totalmente diferente. Às vezes a gente acha que é meio mágica, né? Tem pessoas que vêm e perguntam para mim, mas tá, Eva, mas é mágica isso? Será que isso acontece mesmo? Acontece. Acontece, claro que acontece. Até por isso eu tenho também pacientes há mais de 20 anos comigo, nesse processo imenso de transformação, de cura, de olhar, nossa, de tudo, na verdade. E hoje, nessa aula específica, é importantíssimo estar aqui, por quê? Porque eu quero que você encontre o teu lugar. Se nós não encontrarmos o nosso lugar nesse mundo, não tem como. Eu vou fazer com vocês essa jornada, pegando na mão de vocês, caminhando com vocês a jornada aí toda, 4 aulas incríveis. Vocês vão ter 3 aulas gravadas, inéditas, com muitas coisas legais, e também mais uma ao vivo que eu vou fazer para você. Mesmo não sendo terapeuta, não sendo psicóloga, eu posso fazer isso, eu posso, né, fazer esse trabalho, essa jornada e fazer com você esse olhar para a constelação, de ser constelador? Sim, com certeza. É justamente, você pode trabalhar já na área, você pode já ser um terapeuta, você pode usar tudo isso para uma grande, né, um grande conteúdo que você vai ter dentro do teu trabalho, mas você também pode usar tudo isso para você. Para você. Eu não sou nada disso, eu não quero ser terapeuta, eu não quero, mas você usa com você. Porque você acredita que no fundo, cada um de nós é um pouco terapeuta? Eu duvido que nunca você tenha acolhido um amigo ou uma amiga com um problema ou com uma situação difícil. Eu duvido que, de repente, na tua família, se alguém estiver passando por alguma coisa, você não queira auxiliar de algum jeito, ajudar, fazer. Só que, às vezes, a gente faz da forma errada. Em vez de ajudar essa pessoa numa transformação, numa mudança, numa escolha diferente, a gente fica ali, ó, batendo, né, mais ainda naquela dor, e em vez de transformar essa dor em cura, a gente transforma em doença, em, né, tantas outras coisas. Quanto mais eu fico brigando com tudo que eu tenho, mais eu não consigo ir para frente. A gente vai ver isso nessa jornada inteirinha, porque vai ser coisa mais linda. Se você olhou um anúncio meu, chamou tua atenção, aí você disse, opa, deixa eu ver isso aqui mais perto. Vou fazer a inscrição nesse negócio aí, hein? Vou ver, primeira aula, de repente, né? Daí não faço mais. Se você fez isso, deixa eu te falar, isso é um chamado. É chamado. Teu coração abriu nesse momento e disse, opa, vem, vem, vamos fazer isso, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa, vamos olhar diferente. É um chamado, um grande chamado, para que a
tua vida destrave, para que você possa, de repente, auxiliar outras pessoas nisso. Gente, qual que é o intuito de tudo, todo esse meu trabalho, de tudo isso que eu faço, de tudo isso que eu ensino, que eu transmito para outras pessoas? É curar o mundo. O mundo está doente. As pessoas estão doentes. Nós estamos doentes. Nós não conseguimos olhar para o nosso lugar, olhar para a história da nossa vida, não conseguimos saber onde queremos chegar, não é verdade? Essa jornada ela vai proporcionar exatamente isso, um caminho para chegar. Mas aonde eu vou chegar, Eva? Não sei. Cada um de vocês vai ter um caminho muito próprio, muito específico, mais ainda, muito lindo. Porque eu tenho absoluta certeza, absoluta, que depois dessa jornada, depois de todo esse entendimento que você vai ter aqui, esse primeiro passo que você está dando para um autoconhecimento gigante que vem aí, eu duvido que a tua vida seja a mesma coisa. Eu duvido. Sabe por quê? Porque não é. Porque quanto mais a gente caminha, mais a gente tenta levar a cura para o mundo, mais a gente quer organizar a vida das pessoas. Porque, não é verdade? Se você está se organizando, se você está se curando, se você está se olhando, se você está fazendo todo esse processo, o que você quer? Você quer que outras pessoas façam o processo também. Você quer que outras pessoas que você ama, os especiais a você, busquem isso também. Eu tenho sempre uma fala muito legal do meu filho, que meus filhos são meus presentes, né? Meus 3 filhos são meus presentes. 30, 32 e 34 anos eles têm. Eu sou avó de 7 crianças, né? A 7ª vai nascer agora em janeiro. E eu sempre digo o seguinte, eu digo, gente, como é bom eu olhar para os meus filhos e ver eles fazendo outro caminho, um caminho muito mais seguro. Porque a ideia é justamente essa, de repente ensinar você a auxiliar, ajudar outras pessoas de uma forma segura. Não com opiniões, palpites, ideias, não. De uma forma segura. A constelação faz isso. E o meu filho, ele fala sempre assim, né? Ele nunca fez constelação. Comigo e nem com ninguém. Mas ele diz o seguinte, olha todas essas constelações que você está fazendo aí, mãe. Pronto, ó. Tá resolvendo. Culpa tua tudo isso que está acontecendo. Vou contar a história um pouquinho deles, dos meus filhos para vocês. Mas eu quero primeiro te dar parabéns. Se você chegou até aqui, se você veio até aqui, se você fez todo esse processo de olhar, de sentir esse chamado, né, essa necessidade de mudança, ou então mais, você que é terapeuta diz, opa, mas eu preciso mais, está sendo pouco, eu não estou conseguindo olhar um resultado tão claro assim, porque a constelação é um resultado claro, né? Se você passou por todas essas etapas, você chegou até aqui, você está aqui comigo, parabéns. Você escolheu estar aqui. E você, a partir de agora, de hoje, vai fazer um compromisso com você. De estar nessas aulas que eu vou fazer. Em todas. Assista todas, do começo até o fim. Vai sentindo qual é o chamado que você tem dentro de tudo que eu vou falando. O que tudo que eu vou falando vai fazendo sentido para você, de alguma forma, para ir destravando aí dentro de você emaranhamentos, enroscos, dores, traumas. Mas o que tudo que eu estou falando, tudo que a gente vai aprender aqui nessas aulas, vai fazer para você olhar para o mundo, curar o mundo, auxiliar nesse mundo. O mundo inteiro, Eva, o teu mundo. Se você, no teu mundo, nas pessoas que estão em volta de você, conseguir fazer uma diferença, outro faz ali, outro aqui, outro lá. Olha quantas pessoas a gente tem aqui hoje. Quantas pessoas estão assistindo aqui? Já pensou se cada um de vocês fizer uma partinha? Então, se você for uma gotinha no oceano, a
a gente consegue fazer um mar lindo de bênçãos, de cura, de... Nossa, é essa a minha intenção. Eu quero povoar o mundo. Eu falei que eu quero fazer um exército de pessoas que façam o bem. Porque para fazer o mal, ó, tá cheio, né? Agora, como é que eu consigo fazer o bem, Eva? Como é que eu posso fazer todo esse trabalho? Nessa jornada, gente, você pode se transformar num constelador familiar sistêmico. Mas deixa eu falar uma coisa. Vamos separar aqui. De repente tem gente chegando aqui de paraquedas. Tem gente que não, né? Não, para aí, eu só vi teu anúncio, achei interessante. Daí falei, não, deixa eu ir lá, deixa eu ver o que que é isso. Então, calma aí. Então, para aí, vamos separar esse negócio aqui. Para que é essa jornada? O que essa jornada vai fazer? Ela vai fazer uma libertação emocional. Ela vai destravar emaranhamentos familiares que você possa ter. Mais ainda, vai te mostrar um novo olhar para uma profissão nova ou para uma ferramenta que pode auxiliar você na tua profissão, ou mais, uma ferramenta linda que é a constelação familiar, que vai poder ajudar você no teu dia a dia, na tua história, na tua vida, na tua família, a se autoconhecer. Isso é a nossa jornada. Eu quero mostrar para vocês como chegar em tudo isso, como você consegue fazer isso, de destravar a tua vida ou até auxiliar outras pessoas nesse processo da liberação emocional, das emoções, né? De destravar essas emoções que estão ali contidas, doídas, mal resolvidas, mas que, claro, dá para fazer esse processo e pode ser feito, tá? Então, ok? Até aqui? Fechou. Então, fechou. Então, essa é a intenção da jornada. Nossa, Eva, não, acho que não era bem isso que eu queria. Acho que é outra coisa. Eu acho que, sei lá, eu acho que eu não quero destravar nada, quero me ficar aqui mesmo. Eu sou vítima de um sistema, da família, do governo, as coisas não andam para mim, mas está tudo bem, está tudo certo. Já estou acostumada com isso, porque a minha vida sempre foi assim mesmo, enrolada, embolada, né? Então eu não consigo mudar, não consigo fazer diferença. Não é para você. Não, não é para você essa jornada. Você pode parar de assistir agora, não assiste mais, porque não é para quem não quer se comprometer consigo. Porque é um compromisso. Você vai falar para você mesmo que você quer uma mudança. Você vai falar nesse momento, quero que você fale aí para você. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu mereço felicidade, alegria, prosperidade, abundância. Eu mereço saber exatamente quem eu sou e para onde eu quero ir. Para você, fica aqui, tá? Fica aqui. Fica comigo. Todas essas aulas. Para você que pensa diferente, como eu disse, aí não é para você. Aí de repente você nem está preparada para isso, né? Se você não está preparada, quem sou eu para dizer que você está pronta ou que você precisa estar aqui? Nunca, jamais direi, tá? Então, fechou? Combinando? Fechou. Eu vou te mostrar agora algumas pessoas que já passaram por esse processo. Alunos meus, alunas minhas, que fizeram diferença, estão fazendo diferença na vida de outras pessoas e que fizeram diferença na sua própria vida. Começaram todo um processo com elas e hoje tenho muitas colegas minhas que são consteladoras que passaram pelo meu processo e hoje, com segurança, com ética, com profissionalismo, são consteladoras familiares. E eu tenho um orgulho gigante de mostrar para vocês quem são essas pessoas incríveis. Tá aí, ó. Assiste aí, a gente já volta. Gente, mexeu com a minha vida financeira, com a minha vida profissional, com os relacionamentos com os meus filhos, relacionamentos com a minha família e com o meu relacionamento. Foi maravilhoso, sabe? Foi uma transformação na minha vida. É uma transformação
para nossa vida. Eu acho que sim, uma das coisas que eu posso dizer com toda a sinceridade que foi mais marcante para mim foi aprender a ressignificar a morte do meu pai. Hoje eu consigo, através dessa constelação, eu consigo ver com muito mais leveza, com muito menos dor, né? Entender mesmo o porquê que tem que ser assim. Foi realmente uma experiência grandiosa. Eu conheci outras pessoas que tinham objetivos bem similares aos meus e estou tendo essa oportunidade de ampliação de consciência, de um contato maior com a espiritualidade, e essa transformação está com certeza refletindo na minha vida. Eu agradeço a Eva porque todo o conhecimento que ela traz é muito prático, de uma pessoa que realmente vivencia tudo o que diz, e ela nos acolhe de uma forma bastante amorosa. Lindas, não? Você viu? Que maravilhosas. Ai, que orgulho. Eu babo, ó. Gente, tá aí, ó. Elas são quem vão continuar o meu trabalho. Daqui a pouco eu vou embora, vou voltar para casa. Eu tenho que deixar um legado, né? E tenho certeza que muitas delas vão continuar passando e transmitindo todo esse trabalho que eu faço e que eu ensino com tanta paixão. Nossa, eu fico bem feliz de cada transformação. Cada vez que eu vejo, né, uma delas assim, transformando, mudando, e eu lembro muito bem da chegada de cada uma. Nossa, meu coração fica quentinho, sabe? Aquele coração quentinho, assim. Então, aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai olhar justamente para esse teu lugar. Será que você está no lugar certo? Será que onde você está é onde você tem que estar? A gente vai falar bem sobre isso agora, daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque é importante a gente saber aonde que a gente está, qual que é o nosso lugar. De repente, veja só, você já tentou de tudo, você já fez cursos de todas as áreas, você já fez até formação em constelação. Eu tenho muitas alunas minhas que vieram já tendo feito formações, outras formações, várias formações, ou uma formação, e ainda não se encontraram, ainda não tinham visto o que estavam fazendo, ainda não conseguiam trabalhar de forma alguma. Tem muita gente assim. Então, de repente, você está bem nesse barco. Eva, estou no autoconhecimento, estou buscando, estou indo atrás, já fiz constelação, já fiz formação, já fiz um monte de curso na área de autoconhecimento, mas, sabe, está faltando alguma coisa. Parece que as coisas não fluem, não andam, não vão de lentamente, não é? Funciona assim? Então, sei como é que é. Acontece muito. Nossa, como acontece. É importantíssimo você entender isso também, tá? Que realmente acontece, que tudo bem, que pode ser que você tenha tido já várias informações, que essas informações não tenham se organizado dentro de você, sabe? Porque as informações precisam se organizar dentro de você. Você precisa entender essas informações, para daí sim você saber como lidar com isso. Principalmente você que é terapeuta, você que é psicólogo, você que trabalha numa área de atendimento, tá? Lá na próxima quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre construção de história. Como que eu construo toda essa minha história, né? Porque eu tenho uma construção de história, tenho certeza que vocês também. Mas será que você encontrou o teu lugar para construir a história certa? Então, hoje a gente vai falar sobre o teu lugar daqui a pouquinho, tá? Deixa eu primeiro contar para vocês como que eu cheguei até aqui, né? Porque eu construí, mas eu achei o meu lugar primeiro. Eu era que nem você, super travada. Minha vida não andava, minha vida não ia, sabe? Eu estava sempre em depressão, eu estava... Gente, eu tentei suicídio. Suicídio. Ai, você se orgulha de contar isso, Eva? Não, mas é uma história minha. Faz parte da minha vida. Eu cheguei até que justamente porque aconteceram todas essas coisas. Eu vivi numa família muito difícil.
né? Eu nem vivi com a minha mãe, com o meu pai, eu vivi com a minha avó, com as minhas tias. Eram 4 tias, 2 tios, os irmãos, cada um falando de uma coisa e falando e com dores imensas dentro deles também, que vinham do meu avô, que era alcoólatra. Então, toda aquela base familiar que eu tive dentro da casa da minha avó foi muito pesada para mim. Foi muito difícil, muito mesmo. Eu me sentia fora do meu lugar, porque eu não era filha da minha avó, ao mesmo tempo eu me sentia irmã dos meus tios, mas eu não era irmã, eu era sobrinha deles. A minha mãe parecia que era minha tia parecia que era minha mãe. Sabe quando você está totalmente fora do lugar? E isso a minha vida parada, super mega parada. Antes eu não conseguia andar, não conseguia fazer, eu não conseguia formar quem eu era, porque eu não tinha noção do meu lugar, não sabia aonde era o meu lugar. Era muito difícil para mim me ver, me entender dentro de todo esse sistema. Fui crescendo, as coisas foram acontecendo, meu pai alcoólatra foi embora, minha mãe alcoólatra também, eu detestava, essa é a palavra. Eu ia achar outra palavra mais leve, mas não tem palavra leve que tem aí. Eu detestava minha mãe. Eu olhava para ela, eu tinha vergonha dela. Eu tinha vergonha dela estar bêbada, eu tinha vergonha das coisas que ela fazia, eu tinha vergonha de ser a filha dela, eu não queria ser a filha dela, então eu não tinha meu lugar também, porque eu ia, quando eu era criança, eu ia brincar com meus irmãos, ok, parecia que eu fazia parte, mas eu não fazia. Na hora de se juntar, os 3 se juntavam contra mim. Eu não era parte daquela família, né? Então, tudo isso foi passando demais, muita dor, muita rejeição, muito abandono, muitas feridas emocionais dentro de mim. Sofri humilhação das minhas tias, de algumas delas, porque essa casa não é sua, essas coisas não são suas, você não manda em nada aqui. Muita humilhação. Foram muitas dores que eu tive para que eu pudesse realmente ir atrás de algo que mudasse a minha vida. Porque chegou uma hora que eu disse: eu não aguento mais. Eu não quero mais viver e reviver todas essas dores. Eu tinha uma vida muito travada, muito doída, muito machucada. Não andava, não ia. Gente, eu tinha 30 anos de idade já. Eu já tinha casado, eu já tinha separado, eu já tinha 3 filhos e eu não sabia quem eu era. Eu recordo muito bem que uma vez eu falei para uma amiga minha, eu disse para ela: eu não sou daqui. Eu não me sinto pertencente a nada. Eu não me sinto pertencente a lugar nenhum. Parece que a minha vida não vai, não anda, não flui. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Falei isso para ela e ela disse para mim: mas então procura alguma coisa, procura alguma. Eu falei: não tem, não tem. Porque eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho casa, eu não tenho ninguém, eu não tenho irmão, não tenho nada. O que eu tenho? Não tenho nada. Só que chegou a constelação familiar na minha vida. E eu lembro muito bem que a primeira vez que eu assisti, me marcou tanto, me doeu tanto que eu saí no meio. E eu disse: não, não quero isso. Só que como era uma amiga minha que estava fazendo, ela me ligou à noite e disse: ei, por que você foi embora? Eu falei: muito chato, não gostei. Achei, nossa, muito... Ai, um monte de representação, coisa mais chata. Era em grupo, né? Coisa mais chata, não tem. Aí ela disse: entendi. Então, Eva, você tá com bastante problema aí, hein? Justamente por isso que você tá precisando tanto de uma constelação. E eu falei: hã? Ela falou: te desafio amanhã aí ficar o dia todo lá comigo. Pode ser? Pode. Vou. Eu adoro desafio, né? E ela sabe disso. E eu fui. Foi o maior desafio e o melhor desafio que ela fez na minha vida. Não era uma coisa que eu queria. Eu lutei contra muito tempo.
Eu lutei contra olhar para mim, olhar para minha dor, porque dói muito. Eu sei que dói, mas quando eu olho, é libertador. Eu liberto emoções que estão lá enraizadas dentro de mim. E que é interessante, né? Porque tem gente que diz para mim, deixa a dor lá, tá quietinha. Não tá. Você tá o tempo todo na tua vida linkando essa dor com acontecimentos de agora. O tempo todo. E eu linkava o tempo todo. Vão me abandonar, vão me rejeitar, eu não tenho um lugar, eu não consigo me achar, eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho ninguém. Isso sempre foi um fantasma na minha vida até meus 30 anos, gente. Isso fazem 25 anos, vão fazer 26. Foi assim, até lá. Sempre buscando, buscando, buscando e não encontrando e não me achando e não estando presente. E olha, deixa eu falar, 5 anos que eu estava num processo de autoconhecimento ainda. Tinha feito parapsicologia, né? Tinha feito vários cursos em várias áreas, até de medicina tradicional chinesa, eu meditava, eu lia muito autoconhecimento, eu estava sempre ali buscando, 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 tá, mas aonde que tá isso? Falam tanto em se conhecer, aonde que eu tô? Nem eu sei quem eu sou. Como é que eu vou me conhecer? Como é que eu vou buscar alguma coisa para mim, se eu nem sei quem eu sou? Você está se identificando? Então fica aí. Porque eu sei a dor que você passou, eu sei a dor que você está sentindo, eu sei como pesa isso. Você olhar à tua volta e dizer, nada disso é meu, nada disso faz sentido para mim, ou pelo menos a maior parte dessas coisas não fazem sentido. Aí eu encontrei a constelação. Não, a constelação me encontrou como ela te encontrou agora, por isso que você está aqui. Eu escutei esse chamado do meu coração. Eu disse, opa, acho que eu quero buscar mais. E mais atrás disso. E aí eu comecei todo esse processo. Mesmo às vezes parando e dizendo, será? Sei, hein? Porque o nosso consciente, ele é louco. Ele às vezes quer tirar a gente, né? De tudo isso. Ele quer mudar tudo isso. Ele, ou não. Ou ele não quer mudar nada disso. Ele quer mudar teu olhar para isso, porque isso não é algo que ele conhece. Então, opa, não é um padrão. E nossa, eu lutei muito contra. Eu ia, fazia, estudava, dizia, não, acho que não é bem esse o sentido, mas daí eu via que alguma coisa na minha vida, pum, destravava. Dizia, opa, como assim? Será que foi por causa... Não, talvez não. Talvez foi a meditação, oração, né? Alguma coisa nesse sentido. Nessa época eu era muito católica, né? Participava muito da igreja, rezava bastante. Eu acredito muito ainda em tudo isso. Mas eu precisava olhar. Eu precisava olhar. E eu precisava olhar. E eu fui olhando. E eu fui olhando. E eu fui olhando. E foi destravando. E eu fui vendo coisas incríveis acontecendo na minha vida, e eu comecei a olhar meus filhos numa mudança absurda, e eu comecei a olhar minha vida de uma forma totalmente diferente, e mesmo já trabalhando com terapias, aí nessa época eu já comecei como hobby, mas sem fazer constelação. Parecia que eu não tinha aquela, sabe? Não, será? Não, acho que não é para mim, isso é muito forte, isso é muito, né? É muito mais forte do que uma terapia de reiki. Também fiz reiki antes de tudo isso, de reiki, ou de auriculoterapia, ou, né? Não, ou uma sessão de hipnose, porque eu venho da hipnose também. Não, acho que não. Pois é. Mas de tanto eu fazer formações, fazer workshops, participar, olhar,
em tentar entender da melhor forma possível a minha vida, a minha história, a minha família, e me colocando no meu lugar, entendendo onde que eu estava dentro disso tudo. Quanto mais eu fazia esse processo, mais eu me apaixonava. Porque aí eu ia observando que, meu Deus, é um processo que está dando certo. É um processo que realmente funciona. Gente, eu já tinha ido em psicólogo, em psiquiatra, né? Porque eu tentei suicídio, fui para psiquiatra, tomei medicamento forte. E nada daquilo tinha feito eu despertar de mim. Sabe? Aquele, nossa, é um despertar. Toda. Quem tá aí que já tá nesse despertar, sabe o que eu tô falando. Eu sei que tem gente aí, minhas alunas com certeza estão aqui, porque elas assistem todas as minhas aulas, porque tudo é crescimento, não são? Maravilhosas. Um despertar. Então, é um despertar ali, um despertar aqui, uma forma de ver assim, uma forma de ver assado, mas não era bem isso, mas era aquilo. E eu fui ali, eu fui entendendo e falei, gente, eu preciso ensinar isso. Mas como eu tive uma grande dificuldade, um caminho muito longo para chegar até o momento que eu disse, não, para aí, agora eu sou consteladora e eu quero trabalhar com isso, eu disse, eu preciso ensinar de uma forma que as pessoas entendam muito mais fácil, né? E percebam que é muito mais tranquilo, o essencial é simples, dizia o mestre, né? Muito mais tranquilo do que eu passei, né? Todo o processo que eu passei. Então eu resolvi criar um método meu para isso. Porque aí ele associa todas as dificuldades que eu tive, né, de fazer todo esse processo, e que eu vejo outras consteladoras tendo, que fizeram outros cursos, outras formações, e que chegam até mim, todo esse processo que elas tiveram, eu percebo agora, né, nesse momento que eu criei o método, que pode ser mais fácil, que pode ser diferente, que eu posso ensinar de uma forma mais simples, né? E que eu posso dar segurança para essas pessoas se eu trouxer as técnicas que eu aprendi. Eu aprendi várias técnicas antes de chegar na constelação e algumas delas cabem certinho dentro da constelação, até porque Bert Hellinger estudou todas elas antes de chegar na constelação, fazer constelação. Falei, bingo, é isso. Já que ninguém me ensinou, eu vou ensinar. Eu vou transmitir essa paixão de uma forma diferente. E então nasceu o método Eva Lima e toda essa paixão em aprender mais ainda, em buscar mais subsídios para ensinar de uma forma totalmente diferente, com mais técnicas, com muito mais segurança, porque trabalhar, tem um monte de gente trabalhando na mesma coisa. Ela não é. Agora, quem que se destaca? Quem é diferente. Quem traz algo a mais no seu atendimento. E é essa minha proposta, depois de todo esse meu trabalho, todo esse meu percurso, desde a minha dor até o amor que eu encontrei pela constelação familiar e o olhar de amor que eu encontrei para minha família, entendendo, sim, eu tenho um pai, sim, eu tenho uma mãe, sim, eu tenho uma família, sim, eu pertenço a esse sistema familiar com muito orgulho. Foi o que eu consegui hoje chegar e entender totalmente. Ai, ai, muita coisa? Não, né? Como que eu tomo o meu lugar? Como que eu sei exatamente aonde eu devo estar dentro do meu sistema familiar? Vamos para nossa aula? Então vamos. Já dei, né? Já falei um monte de dicas aí, ó, antes. Mas deixa eu colocar bem posicionado para vocês isso. Eu, Eva, adoro roxo. Eu tinha 8 para 9 anos e eu
era apaixonada por roxo. E a minha avó um dia chegou para mim e disse: para de usar essas cores de bruxa. Essas cores são de defunto. E aquilo me pegou. Disse: nossa, será? 8 para 9 anos, você está formando a tua parte emocional, né? Você vem de uma criança que é totalmente iludida, que tá tudo certo, que tá tudo bem. E aí eu tô formando a minha parte emocional e minha avó fala isso para mim. E como eu estava sempre na igreja, porque com 9 anos eu dava pré-catequese, eu fui perguntar pro padre. Eu disse: padre, eu amo o roxo. Eu me confessava, né? E a minha avó disse que o roxo é a cor da morte, a cor de bruxa. É verdade isso? Ele disse: não, o roxo é renascimento. O roxo na Igreja Católica nós usamos na semana que Jesus vai ressuscitar. Então, não. É ressurreição, não é renascimento, é ressurreição. E aquilo acalmou meu coração. Mesmo assim, eu fiquei um tempo sem usar essa cor. Sim, uma coisinha ou outra, né? Porque agora é moda, mas antigamente não, gente. Depois que eu casei, eu comecei a comprar mais coisas e comprar tecidos para fazer roupa mais roxa, mais lilás, que eu gostava e tal. Eu fui achando o meu lugar. Porque é impressionante, mas olha só, dentro da família, a família, os pais, os avós, os tios, são os primeiros a nos tirar do nosso lugar. É ou não é? A dizer que o que a gente gosta não é bom, a dizer que o que você pensa não está certo. Por quê? Porque existe dentro de um núcleo familiar, dentro desse sistema familiar, uma consciência. Uma consciência familiar, uma consciência desse sistema inteiro. Essa consciência é que dita as regras para você, diz o que você fazer, desde que você nasce. O teu nascimento é justamente esse processo, né? Você nasce já com conceitos, padrões e crenças que não devem ser nem comentadas. Pelo menos antigamente não. Na minha época, né? Não se fala sobre isso, só faça. Tá, mas por... E eu era do porquê. Tá, mas por que não roxo? Tão linda essa cor. Não, mas é porque não pode. Só isso. Não vai usar. Não usa. Porque é cor da morte. É feia. Mas eu achava linda. Então veja que dentro da família, e eu tenho história muito forte de uma aluna, que quando ela veio fazer constelação comigo, ela veio fazer constelação comigo. Ela fez 2 constelações. A primeira constelação que ela fez comigo, a gente viu justamente esse emaranhamento dela, porque ela estava no meio desse padrão familiar e ela estava ali tentando sair, nadar desse padrão e não conseguia, não dava conta, não ia, não fluía. E eu disse para ela, é que tem muitos padrões, muitas crenças. Ela disse: tá, mas como é que eu vou me livrar de tudo isso se para mim tá tudo certo? Mas ao mesmo tempo eu vejo que a minha vida não vai, não anda, não caminha. Não sei o que fazer. Falei: bom, então vamos trabalhar isso, bem uns exercícios sistêmicos, né? Porque eu sempre faço isso, exercícios para fazer e tal. E aí você volte daqui uns 30 dias para a gente ver como é que tá. Ela voltou. Quando ela voltou, ela chegou e eu estava conversando com uma menina que estava fazendo a inscrição para o meu curso de formação. E ela ficou escutando. E eu falando com a menina e tal, a menina terapeuta já, falando para mim que ela era terapeuta, mas que ela estava sentindo dificuldades em atendimentos, porque às vezes parecia que não desenrolava, não ia, né? E que ela sabia que a constelação ia mais profundo, já chegava na causa do problema mais fácil e tal. E eu fui conversando com ela, e ela fez a inscrição dela ali, foi embora, e eu estava no consultório, fui atender essa moça de novo. Ela disse assim: Eva, eu sei o que eu quero fazer. Falei: é mesmo? Deu certo? Os 30 dias. Ela falou: não, agora. Falei: agora? Ela disse: é, eu quero fazer essa formação aí. Eu falei: é mesmo? Ah, se quero. Eu não sei o que é isso direito.
Não tenho nem ideia, né? Só sei a constelação que eu fiz com você, porque eu nunca tinha feito, não sabia nem o que que era, mas esses 30 dias foram fortes, eu senti uma diferença gigante, eu me aproximei da minha mãe, que fazia muito tempo que eu não conseguia nem chegar perto dela direito, que me fazia mal, eu consegui me aproximar dela, eu consegui falar com ela com mais carinho, com mais amor. Eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer essa formação. E aí, hoje, ela é uma das minhas melhores consteladoras que tem. Ela é muito boa no que ela faz. Ela é incrível, na verdade. Ela foi embora de Curitiba para presenciar a constelação, mas ela faz um trabalho lindo com o que ela faz. Então, tem aí os depoimentos delas. Olha que coisa mais linda. E ela não era da área. E ela chegou dizendo para mim, não, eu vou fazer para mudar. Porque eu estou buscando esse autoconhecimento, estou buscando tudo isso. Falei para você que eu já fiz várias coisas. Eu preciso olhar para isso. Ela tinha feito PNL, ela tinha feito coaching, ela tinha feito um monte de coisa, porque dá para a gente olhar para isso também, mas é tudo pinceladinhas, né? A constelação é profunda. E aí, ela disse, não, eu preciso encontrar o meu lugar. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. E durante o período de formação, ela foi dizendo, caraca, olha só, é isso que eu quero fazer. Eu quero largar tudo. Ela trabalhava no Banco do Brasil. Eu quero largar. Eu não quero mais saber de número. Eu quero saber de pessoas, sem números. E todo esse processo, é claro, né? Foi um processo lento. Isso fazem mais de 9 anos que ela fez a formação comigo. Foi todo um trabalho. Foi lindo, foi muito lindo. E eu tenho uma gratidão gigante quando eu vejo o processo dessas minhas alunas, quando elas, né, vão. Elas só vão. Elas só fluem, não é bom? É muito bom. Eu fico muito maravilhada. Só que para isso, eu preciso encontrar esse meu lugar nessa consciência sistêmica. Porque eu nasço para ser exatamente uma continuação de tudo o que aconteceu. Ou não? Quem é mãe tem um filho para que ele continue tudo o que aconteceu com você de ruim ou não? Será que você encontrar o teu lugar, mesmo que seja um lugar que está fora dos lugares da tua família e do teu sistema, é permitido? Todos nós nascemos para ser acolhidos, incluídos. Nós, seres humanos, precisamos de uma inclusão o tempo todo. Nós precisamos estar pertencentes a um lugar. Se nós não pertencemos a esse lugar, nós nos sentimos perdidos. Só que por que nós nos sentimos perdidos e não pertencentes? Porque somos diferentes desse sistema familiar. Só que ser diferente, buscar outra história, outra coisa, um novo começo, né? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, a nossa história, não faz com que a gente saia desse sistema. Ah, não, para aí. Faz. Quando? Quando eu critico e julgo tudo que acontece nesse sistema como errado. Quando eu olho para todos os meus ancestrais e digo que todos eles fizeram errado e eu estou fazendo certo. Aí sim, por que eu vivia perdida? Por que eu achava que não existia um lugar para mim dentro daquela família, dentro daquele sistema? Por que eu achava que eu não era pertencente a nada daquilo?
porque eu julgava minha mãe, julgava o meu pai, julgava minha avó, julgava os meus tios o tempo inteiro. Para mim, ninguém fazia nada certo. Justamente por isso eu não era daquele lugar. Mas aí, quando eu comecei a buscar o meu espaço dentro desse sistema, eu comecei a ver que eu sou uma buscadora. E que sim, está em mim, talvez a missão, ou eu seja uma das desse sistema, que tem a missão de modificar os descendentes, fazer diferente, e que sim, eu pertenço a tudo isso, e que tudo que aconteceu antes com eles, tá ok. Eu não posso mudar essa história, mas eu posso fazer a minha história. Eu não posso bagunçar todo esse sistema de um jeito que eu quero que funcione, mas eu posso fazer funcionar o meu jeito a partir de então. Que seja diferente em algumas coisas, que sejam iguais em outras. Olha que doido que até a minha mãe era da Umbanda, minha mãe era espírita. E ela era benzedeira, ela benzia criancinha, ela era terapeuta, gente. A pessoa chegava, sentava, ficava uma tarde inteira conversando com ela, saía de lá aliviado, super bem. E a minha mãe ali, ó, conversando com um, conversando com outro, conversando com... Eu, depois que eu cresci, eu odiava isso. Odiava, dizia, meu Deus, perdendo tempo com as pessoas, em vez de fazer alguma coisa útil na vida. Para que fazer isso? Eu tinha vergonha muitas vezes de falar para as pessoas que ela era da Umbanda, que diziam para mim: "Ah, feiticeira", né? Porque preconceito existe. Aí eu tinha o meu preconceito contra ela também. Tô eu aqui, né? Sendo uma terapeuta. Por quê? Porque o que eu mais julguei lá atrás, quando eu me encontrei o meu lugar, eu entendi que isso sim eu podia trazer para mim. E ok, eu liberei o meu coração, eu escutei o meu chamado, eu entendi a minha missão, eu comecei um processo de cura, cura comigo mesma, de parar de me chicotear, de me cobrar, de achar que eu tinha que ser diferente, que eu era diferente, ou que eu, sei lá, fazia alguma coisa errada dentro de tudo isso, que eu estava sempre errada, que eu estava sempre num processo errado, e eu passava isso para as pessoas, e as pessoas acreditavam em mim, e me jogavam na cara que eu realmente estava errada. A partir do momento que eu entrei no meu processo, no meu lugar, que eu tomei o meu lugar, eu sou filha dos meus pais. Eu fui criada e educada pela minha tia, pela minha avó e pelos outros tios. Eu tenho paixão em ensinar e aprender, porque eu venho de uma família de professores. Eu tinha vergonha disso também, de ser professora. Vocês acreditam nisso? Porque eu brigava o tempo todo com o meu sistema familiar. Quando eu encontrei o meu lugar, eu comecei a minha história. Minha história. Ai, que alívio que eu tenho hoje. Eu penso que eu pude começar essa história. Que é o que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser muito legal. Como você faz para começar uma história? Como que você consegue iniciar uma história quando você encontra o teu lugar, a tua forma, o teu jeito, o teu modelo? É,
Mesmo que você fuja um pouquinho do teu sistema, um pouquinho, porque a gente não foge muito não. Esquece isso de, não, vou fazer tudo diferente. Negativo. Para você encontrar o teu lugar, você tem que entender que você é parte de tudo isso. Que você nasceu nessa família, que você cresceu a tua primeira infância, que é a infância onde você armazena emoções sem entender nessa família, que você passou a segunda infância, onde você percebe as suas emoções e começa a entender mais ou menos os teus sentimentos em relação a essas emoções, e aí começa a tua briga interna a respeito disso tudo, que é o que a gente vai ver também na aula que vem, a partir disso, a partir desse período que você passa da segunda infância, que você entra na tua adolescência, como é que funciona essa construção da tua história, né? Você pode ter? Meu Deus, você deve ter. Eu não acredito de forma alguma que nós nascemos aqui para passar por aqui só, que nem uns malucos, né? Uns doidos. Acredito nisso. Não acredito. Eu acredito que a gente tem missão. Eu acredito que a gente deixa legado. Eu acredito que a gente deixa marca. Marca nas pessoas. Marca nas coisas. Eu tenho algumas primas minhas vindo fazer curso. E fazendo curso de terapia. Entrando nesse patamar de terapia. E meu coraçãozinho esquenta. Sem eu falar. Sem eu falar, sem eu pedir, sem eu insistir, sem eu falar nada, absolutamente nada. Simplesmente elas foram vindo comigo. Olha que lindo você conseguir até sem falar, e trazendo para a cura as pessoas que você ama, os especiais para você. Eu lembrei agora de uma aluna minha que ela terminou o curso de formação, ela fez para autoconhecimento e tal. Ela é empresária, super bem, assim, mas ela estava num momento difícil, que ela não sabia, ela até pensou, acho que eu vou largar tudo, vou fazer terapeuta. Ela falou, não, eu sou empresária, eu gosto do que eu faço, no ramo da nutrição, então, nossa, ela amava o que ela fazia. E eu lembro muito bem um dia que ela chegou numa constelação, um grupo minha, e ela disse assim para mim, posso falar, Eva? Tinha umas 60 pessoas na sala. Eu disse, pode, claro. Isso antes da pandemia, né? Depois da pandemia deu uma loucura, né? E ela disse para mim, Eva, eu tenho outra mãe em casa agora. Porque ela morava, né? Mora até, acho que até hoje ela mora com a mãe dela. Ela cuida da mãe dela, depois ela casou. Aí o marido, acho que ela trouxe a mãe para morar com ela. E eu falei, como assim? Ela disse, é outra história que a gente está construindo, eu e minha mãe. Eu tô olhando para ela, eu tô vendo ela depois da formação que eu fiz com você, e ela tá conseguindo me ver. Eu voltei a falar com meu irmão depois de 12 anos sem falar. Gente, é a coisa mais linda do mundo. É realmente olhar para tudo isso e entender que sim, tem como curar. Isso é curar o mundo, não é? Ela tá curando o mundo dela. Ó, daí logo ela já começou a namorar, ela casou, ela tem uma filhinha agora de 3 anos, faz anos que ela já fez a formação comigo. Ela disse, eu vivencio, eu fiz, agora ela quer fazer de novo a formação online, porque ela fez presencial, ela disse, não, eu quero fazer online, quero voltar a estudar sobre isso e tal, quero fazer com você, para seguir a tua linha, porque a tua linha é legal, eu gosto, mudou a minha vida, então é isso que eu preciso para mim. E tá ela lá, andando. De vez em quando ela vem, se ela tem alguma dificuldade, alguma coisa, faz uma constelação ali, outra aqui comigo. E tá nesse processo lindo de mudança, de transformação há muito tempo. E é muito bonito isso. Mas ela encontrou o lugar dela. Ela era a mãe da mãe. Ela tinha trocado de lugar, né? Porque acontece isso.
a gente troca de lugar com os nossos pais, porque a gente se acha melhor que eles. Aí, em vez de eu ser a filha que precisa do papai ou da mamãe, eu sou a filha que cuida da mãe, a filha que cuida do pai, que faz tudo, que foi isso que ela fez o tempo todo. O irmão foi embora, eram só os dois, brigou com ela, foi embora, daí a mãe meio que culpava ela pela ida do irmão não voltava. Então, era um tumulto, um emaranhamento, era uma trava de vida que eles tinham, gente, que era... E destravou. Daí até ela falou pra mim: eu não sou a melhor amiga do meu irmão, a gente nunca se deu muito bem, ele tem um gênio difícil também, a gente tem coisas que a gente não concorda, eu e ele, mas eu respeito agora ele, exatamente da forma que ele é. E por incrível que pareça, mesmo sem fazendo constelação, ele me respeita também. Por quê? Porque ela mexeu no sistema dela. A partir do momento que ela fez a formação e foi profundamente nesse sistema. Vai mexendo, vai destravando, vai organizando, vai botando no lugar cada um. Ela foi para o lugar dela de filha, ele para o lugar dele de filho, irmãos dessa mãe que é maior que eles. Essa mãe cuida deles. E eles dão amor a essa mãe. Não é bonito? Lindo, né? Ai, ai. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Eu amo dar aula para vocês, de verdade. Eu quero que você, de repente, deixe aqui, né, na descrição se teve alguma dúvida, se ficou alguma coisa que você gostaria de perguntar para mim, comentar, não sei. Mesmo assim, a gente vai ter amanhã uma revisão dessa aula e eu vou... Revisão não. Eu vou responder questões de vocês, tá? Na nossa live. Amanhã tem live, aí eu respondo tudo que vocês precisarem, tudo que vocês deixarem de perguntinhas aqui, eu vou respondendo e vou falando e vou passando para vocês exatamente tudo o que vocês tiverem de dúvida, porque eu acho que é bem importante também, tá? Então, deixa aí. E só para lembrar, existe realmente um caminho, uma jornada de vida que a gente faz, desde que a gente nasce até aqui. Tudo que vai acontecendo ao longo dessa vida, dessa jornada, é importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso autoconhecimento. Se autoconhecer, olhar para si. Não joga nada fora. Eu quero ensinar você a olhar para tudo com amor, muito amor. Eu quero ensinar você nessa jornada aqui e na jornada da tua vida, ter um lugar, fazer parte, começar uma história sua, mas ir para a tua história. Saber exatamente para onde você quer ir. Se direcionar e ter segurança no teu caminhar sem depender de outros. Eu quero que você destrave a tua vida e entenda justamente quem é você e o que você está fazendo aqui nesse mundo que você ainda não ajudou de fato outras pessoas a se curarem, a mudarem, a transformarem. Ou, se você começou um auxílio e não está sabendo o que fazer, vamos aprender a ir até o fim. Vamos aprender a mostrar realmente o que importa, a olhar o que importa e a que você se sinta tranquila e satisfeita com tudo isso. Esse é o intuito. Esse é o intuito. Entender tudo isso, fazer todo esse processo, né? Eu sei que às vezes é meio que difícil, né? Mas eu quero pedir para você assumir um compromisso com você. Se você chegou até o final dessa aula, assuma um compromisso de assistir as outras 3, 2 gravadas e a última ao vivo comigo. Assuma esse compromisso. Acredite que vão acontecer muitos empecilhos para você não fazer. É óbvio. Mas
Aí que você tem que dizer, não, para aí. Eu quero. Eu escutei o chamado. Eu escutei. Então eu vou. Combinado? Eu quero demais que você esteja aqui. Ah, se prepara que quarta-feira, 9 horas da manhã, o link da segunda aula. A segunda aula que vai ser maravilhosa. Vai estar à disposição de vocês. Na quarta-feira, às 9 horas, tá? Segunda aula à disposição de vocês, que vai ficar, essas aulas vão ficar gravadas até domingo, gente. Então tem que assistir, reassistir, olhar de novo, não é legal? Várias vezes. Aí o link vai estar lá até domingo. Você pode assistir. Depois sai, você não pode mais. Então, tenha como prioridade você essa semana, por favor. Tô te pedindo. Uma semana só. E assim é 1 horinha de aula. Assista. Reflita. Entenda tudo isso. E tome uma decisão de você estar em primeiro lugar na sua vida e de você ter encontrado o teu lugar para continuar a tua história ou para fazer a tua história diferente, ao mesmo tempo muito igual, com muita honra a todos os que vieram antes. Até lá. Espero vocês, hein? Quarta-feira. Beijo.